Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, uma semana intensa de futebol brasileiro, da quarta rodada do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro aconteceu durante essa semana, com jogos na terça, na quarta e na quinta-feira, jogos muito interessantes, equilibrados em alguns, outros a gente teve goleadas, né, discrepantes aí, que destacaram e demonstraram essa diferença que a gente vê no nosso futebol. Bom, meus queridos, vamos conversar então, mas antes, cara, se inscreve, comenta, compartilha com seus amigos, deixa sua opinião aí também do seu time do coração, de como foi seu time esse meio de semana, de como ele jogou, se jogou bem, jogou mal, como que foi a partida dele, pra gente conversar nesse vídeo aqui de hoje, tá bom? Vamos começar a conversar sobre o jogo de terça-feira que aconteceu entre Ceará e Vasco, né? O jogo foi válido, né? Aconteceu lá no Castelão. O jogo foi um confronto bem equilibrado, mas decidido, obviamente, nos centroavantes, né? O Ceará venceu por 2-1 a equipe do Vasco, né? Com 2 gols do Pedro Raul, um gol no primeiro tempo, depois outro gol no segundo tempo, e o Verratti conseguiu diminuir na etapa final. Foi no momento mais de pressão do Vasco no jogo. Ao contrário disso, o Ceará conseguiu dominar muito bem o Vasco no Castelão, conseguiu jogar muito bem, colocando a equipe do Ceará, inclusive, na parte de cima da tabela, né? Atual quarto colocado nesse Brasileirão. É pouco ainda, faltam ainda muitas rodadas para acontecer, mas é um bom começo de campeonato do Ceará, vale a gente destacar isso também, e um bom começo de temporada, de história, digamos assim, do Pedro Raul com a camisa do Vozão, que ainda vai render muitos gols e muitos frutos jogando lá no Ceará. Na quarta-feira, aí sim, a gente teve mais jogos, tivemos 8 jogos na quarta-feira, né? Começando com o Botafogo, que empatou em casa com o São Paulo em 2-2. Empatou não, né? Buscou empate com o São Paulo nesse jogo lá no Engenhão. O São Paulo está na frente com o Ferreira. O Botafogo consegue empatar com o Savarino. E aí depois o André Silva, ainda no primeiro tempo, e o primeiro tempo infinito que a gente teve no Engenhão, o André Silva conseguiu colocar o São Paulo de novo na vantagem aos 45 mais 13 minutos de acréscimo, né? E ainda vale destacar que o André Silva entrou no lugar do Caleri, que saiu lesionado, infelizmente teve um rompimento aí de ligamento do cruzado, né, do joelho, vai voltar só daqui a 9 meses, infelizmente. É um dos jogadores que eu mais contava que talvez fosse se recuperar o seu futebol ao longo da temporada com o São Paulo, mas não deve acontecer nessa temporada pelo menos, né? Se voltar, vai voltar mais pro final, e aí quem sabe ele consegue voltar por cima, mas é uma cirurgia delicada, uma recuperação, delicada. Tomara que ele se recupere logo e possa voltar da alegria para a torcida do São Paulo. Mas o Igor Jesus empatou no finalzinho do jogo a favor do Botafogo, bem no finalzinho mesmo, faltando 6 minutos para acabar, ele conseguiu fazer o gol do empate, né, nesse jogo lá no Engenhão. Foi um jogo equilibrado, né? Os dois times conseguiram criar muito, o Botafogo criou mais, obviamente, por jogar em casa, por conseguir encurralar o São Paulo, e pelo São Paulo já perdeu o Caleri logo no começo do jogo. Vale destacar o seguinte, o São Paulo é o primeiro clube na história do futebol brasileiro a empatar os 4 primeiros jogos do campeonato. Nenhum time em toda a história dos pontos corridos conseguiu o que o São Paulo conseguiu na temporada 2025, que é empatar os 4 primeiros jogos. Vale destacar que foi empate com o Sport, com o Cruzeiro, com o Botafogo, e agora não vou lembrar com quem mais que o São Paulo empatou. Mas foram esses jogos aí que o São Paulo empatou nessa temporada. É um começo de trabalho ruim do São Paulo no Brasileirão, mas acho que está muito longe de ser culpa do Zubeldia, cara. Eu acho que culpar o Zubeldia nesse momento é ser muito pouco nessa análise do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira também tivemos a goleada do Mirassol em cima do Grêmio, 4-1 pro Mirassol, cara, um chocolate, né? A Páscoa foi adiantada lá no Sul, e vamos ter outras goleadas aqui dos times lá de Porto Alegre. De Porto Alegre não, perdão, do Rio Grande do Sul em si, né? Porto Alegre, só o Inter e Grêmio. Mas foi um bom jogo do Mirassol, conseguiu dominar o Grêmio, conseguiu realmente jogar o Grêmio para as cordas, né? E ir batendo, nocauteando o Grêmio ao longo de toda a partida. Daniel Borges fez os gols saindo dos 2 laterais do Grêmio, né? Daniel Borges e Reinaldo, inclusive um dos gols do Reinaldo foi de pênalti, o outro foi um gol de falta, mas foi um bom jogo do Mirassol. Não consigo definir o trabalho do Grêmio nesse ano como um trabalho ruim, fez sim um bom campeonato gaúcho, né, o do Quinteiros à frente do Grêmio, jogou bem, fez bons jogos, conseguiu desempenhar bem. Eu acho que como eu falei do São Paulo, é muito simples a gente analisar o Grêmio e colocar a culpa no técnico. Eu acho que vai ter o técnico que pegar o Grêmio nesse momento vai ter altos e baixos, mais baixos inclusive do que altos. Não acho que o Grêmio consiga bater de frente nem com o seu rival, que é o Internacional, por exemplo. Nesse jogo do final de semana, por exemplo, que a gente vai ter o Grenal, eu colocaria o Inter na frente, eu colocaria o Inter vencendo esse Grenal, assim como aconteceu, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, nos 3 jogos que tiveram.
mas foi um bom jogo. Eu gosto de destacar mais a partir do Mirassol, que conseguiu jogar bem, tá vindo uma crescente no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu ali os primeiros jogos, mas conseguiu empatar fora de casa com o Bahia, consegue vencer do Grêmio, primeira vitória da história do Mirassol na Série A do futebol brasileiro, consegue vencer e vencer com autoridade em casa, né? Um 4-1 para se mostrar a respeito, porque tem muita gente descredibilizando o Mirassol, né? E é um time bem treinado, é um time bem qualificado, que a gente precisa dar esse destaque também. Boa vitória do Mirassol em cima do Grêmio, que descontou com o Bright White no finalzinho. Na Ilha do Retiro aconteceu para mim a vitória mais improvável. A gente vai ter um outro jogo, mas eu acho que essa foi a mais improvável, que foi o Bragantino vencer fora de casa o Sport. Não pelo que o Bragantino vinha fazendo no Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que era uma equipe que estava em evolução também ao longo da temporada, é uma temporada, né, de reestruturação do time de Bragança Paulista, mas pelo que eu esperava do Sport. Eu esperava o Sport muito melhor, né, melhor taticamente, melhor fisicamente também, conseguindo dominar mais o Bragantino na questão de espaço de campo. Não aconteceu. O Bragantino foi melhor, conseguiu fazer o primeiro gol no comecinho e depois só segurou a pressão do Leão da Ilha, né, no setor defensivo. O Juninho Capixaba fez o único gol do jogo a favor do Massa Bruta. Na quarta-feira também tivemos a derrota do pior time da Série A depois do campeonato estadual, né? Vamos dizer aí, né? O Corinthians tem um incrível aproveitamento depois do título paulista de 27,8% de aproveitamento, né, cara? É muito pouco isso pra gente analisar de um clube que foi campeão paulista em cima do seu maior rival, né? Esse 2-0 pro Fluminense, na minha opinião, escancara isso. Também acho que a demissão do Ramon Dias é errada, não acho que tenha sido certa, eu acho que ele deveria ter permanecido no cargo. Você demitiu um técnico que foi campeão paulista há menos de um mês, com 4 rodadas de Campeonato Brasileiro, é muito pouco, né, cara? É um pensamentozinho de diretoria amadora mesmo. É o que a gente vê na diretoria do Corinthians ao longo de toda o mandato dessa diretoria desde o ano passado. Desde de questões salariais, desde questão de contrato com o Memphis Depay, de aceitar essa questão contratual do Memphis Depay, para mim é uma diretoria muito amadora mesmo do Corinthians. Derrota com D maiúsculo do Corinthians, uma vitória com V maiúsculo do Fluminense, né? Conseguiu vencer, não era o favorito desse confronto, por todo o histórico, né? O Fluminense é sim um freguês ali do Corinthians, mas René, e fazendo um golaço ainda, diga-se passagem, e áreas de pênalti fizeram os gols do Flusão na Neoquímica Arena. Também na quarta-feira tivemos o outro resultado improvável, né? Mais difícil, eu acho, de acontecer, que foi o Palmeiras vencer o Internacional em Porto Alegre. O gol foi do Facundo Torres no comecinho do segundo tempo, mas foi um bom jogo para a gente ter, assim, a pedra de cal ali em cima, né? A pedra definidora no que a gente pode colocar a culpa no Abel Ferreira sobre o desempenho dos jogadores. Óbvio que tem, né? Sempre vai ter a culpa, o técnico sempre vai ter a culpa, mas você analisar o desempenho ruim do Palmeiras nos últimos jogos, no Campeonato Paulista, por exemplo, e não atribuir a outras questões, física, mental, enfim, eu acho que é muito singela essa análise. Você tem que analisar como um todo, analisar como questão de físico, tem que colocar tudo isso em campo para poder tirar uma análise mesmo do Palmeiras, que é uma equipe que se desgasta muito ao longo do ano, mas essa retomada de confiança após o vice é escancarada também nos números, né? Se a gente analisar o rival, o Corinthians teve 6 jogos depois do título paulista, 2 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória, que foi em cima do Vasco no próprio Campeonato Brasileiro, resultando no que eu falei de 27,8% de aproveitamento. O Palmeiras, nos 6 jogos que teve depois do vice paulista, teve 1 empate, nenhuma derrota e 5 vitórias nesse período, né? Contando Libertadores e Campeonato Brasileiro, assim como o Corinthians eu contei Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. São 88,9% de aproveitamento. A gente pode colocar 89% de aproveitamento do Verdão comparado com o seu rival. Cara, é um número muito grande que você tem. Óbvio que são 6 jogos, é uma comparação singela que eu faço desse período. São 6 jogos que o Ramon Dias, por exemplo, teve à frente do Corinthians depois do título paulista e foi demitido. O Abel teve esse tempo para trabalhar com seus jogadores e está rendendo frutos, está colhendo frutos vindouros aí com o elenco alviverde. Boa vitória do Palmeiras em cima do Inter, conseguiu dominar e anular o melhor futebol do país nesse jogo fora de casa. O Inter dificilmente, isso eu falo com tranquilidade, dificilmente vai perder seus jogos em casa e para quem perder vai ser realmente para os postulantes a campeão brasileiro desse ano. É um dos candidatos, o Inter, e nessa briga de Palmeiras e candidatos a título, o Palmeiras sai na frente com essa boa vitória em cima do Inter em Porto Alegre.
Na quarta-feira também tivemos uma goleada do Flamengo em cima do Juventude, né? Mais uma goleada em cima de um time do Rio Grande do Sul. 6-0 no Maracanã, com um show, né? Com direito a 2 gols do Pedro, né? Ele voltou da lesão, conseguiu fazer uma boa partida contra o Juventude, né? Não é um time também que vai equiparar a dificuldade para o Flamengo, mas vale ressaltar que o Juventude também não é o Flamengo não é o campeonato que o Juventude está brigando. Então essa derrota, essa goleada, obviamente que é doída, né? Mas, cara, para mim não apaga o que o Juventude vem fazendo na temporada. Fez um bom campeonato gaúcho, tá fazendo um bom campeonato brasileiro, fez bons jogos, inclusive contra o Boca Juniors lá no amistoso do começo do ano. Então é uma equipe sim que eu coloco como uma boa equipe, tá? Não consigo analisar como terra arrasada esse 6-0 do Flamengo em cima do Juventude, porque, cara, são duas equipes que brigam por campeonatos diferentes. E o Juventude, com o seu campeonato, sai à frente em cima dos seus principais rivais. A gente coloca Santos, Sport, Mirassol, Ceará. O Juventude tem um elenco bom, tem um elenco qualificado para ter uma tranquilidade, cara. Esse 6-0 para mim não apaga o que o Juventude está fazendo no ano. Eric Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e, como eu falei, os 2 gols do Pedro foram os gols da partida no Maracanã. Também na quarta-feira, a gente vai falar de outros jogos na quarta, mas o Santos venceu o Atlético Mineiro na Vila por 2-0. Os gols saíram até o momento que o Neymar estava em campo e até o momento que o Santos dominava o Atlético. Depois o Atlético, né, foi muito lento para tentar uma reação ao longo do jogo e o Santos completamente assim, se segurando mesmo depois do 2-0. O Zé Ivaldo fez o primeiro gol do jogo, inclusive comemorou fazendo um gesto de galinha, né, batendo as asas, provocando a torcida do Galo, ele que, né, foi jogador do Cruzeiro durante um bom tempo. E o Barreal fechou a conta para o Santos em cima do Atlético Mineiro. Boa vitória do Santos em casa, mas eu acho que o Santos tem que começar a vencer também jogos fora de casa e desempenhar melhor o seu futebol fora. Vale destacar que o Neymar entrou, jogou 30 minutos, saiu lesionado, mesma lesão na coxa, talvez ele se recupere em menos tempo, mas o Santos vai ter que jogar, inclusive, sem o seu craque ao longo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, em alguns jogos, por exemplo. Talvez 1 mês, 2 meses ele possa estar voltando, mas ainda é um período que o Santos vai ter que jogar sem ele, e sem ele o Santos é uma equipe completamente diferente, que sofre demais. Mas foi uma boa vitória do Santos sim na Vila Belmiro. Na quarta-feira também tivemos a vitória excelente do Vitória em cima do Fortaleza, 2-1, Janderson e Mateuzinho fizeram os gols do Leão da Barra, e o Diogo Barbosa descontou pro Fortaleza. Foi o melhor jogo, eu acho, de mais equilibrado, assim, de chances criadas que a gente teve na quarta-feira. Vitória e Fortaleza foi um bom jogo de assistir mesmo. Desse bolo da quarta-feira. Obviamente que Inter e Palmeiras têm o seu destaque por ser 2 times que sabem jogar muito bem, mas Vitória e Fortaleza, no âmbito de vista equilíbrio, foi muito bem também e merece esse destaque no vídeo. O Cruzeiro, para fechar a quarta rodada, venceu o Bahia no Mineirão por 3-0, né? Sobrou o domínio do Cruzeiro nessa partida, foi uma partida muito boa do Cruzeiro para assistir também. O Lucas Romero fez o primeiro gol do jogo, de um chutaço de fora da área. E aí o Caio Jorge fez os 2 gols do Cruzeiro para fechar a conta. O Caio Jorge, inclusive, que desperdiçou um pênalti, né? Desperdiçou assim, né? O Ronaldo fez a defesa do pênalti e não deixou ele fazer ali um hat-trick na partida, imagino. Mas foi uma partida que o Cruzeiro dominou do começo ao fim da partida, tá? O primeiro tempo só deu o Cruzeiro, o Bahia não teve nenhuma finalização certa na primeira etapa, no segundo tempo até acertou alguns chutes, mas nada muito perigoso que fosse ameaçar ali a vitória do Cruzeiro. Bom jogo, sim, do Cabuloso no Mineirão. Parece que vai encontrando um time ali e longe dos medalhões, né? Vale destacar que Gabriel, o Dudu não jogaram nesse jogo. Então vai se encontrando ali uma equipe nesse período aí de Campeonato Brasileiro. Torço muito, cara, porque é uma equipe que eu queria muito ver jogando bem, porque tem talento para isso. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por quem ficou até aqui no vídeo. Deixe seu comentário aqui e fala assim, olha, Todaro, seguinte, se você ficou até aqui no vídeo, você vai postar uma foto de um biscoito. Eu não sei se tem esse emoji. Mas se não tiver biscoito, pode ser uma bolacha. Se não é bolacha, pode ser um cafezinho. Fechou? Um abraço, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.